Gente, que experiência maravilhosa que nós estamos tendo nesses 2 dias, né? Deus tem feito grandes coisas. E eu quero que você abra o seu coração para tudo que Deus vai continuar fazendo neste dia. Antes de eu começar, eu quero dar algumas informações que talvez você não sabe sobre a nossa conferência. Lá fora, vocês vão ver vários QR Codes espalhados em vários lugares. Quem viu? Quem não viu está muito cegueta, porque tem em todos os lugares os QR Codes. Cada um daqueles é um vídeo falando sobre algo da nossa conferência. Então lá tem história sobre como nasceu a conferência, sobre o porquê do nome em rede, por que existe um fogo no nosso logo, o que tem na loja, o que tem de comer, tudo tem naqueles QR Codes. Então você vai passando tipo caçar Pokémon, só que você vai caçando os QR Codes e você vai descobrindo um pouco sobre a nossa história. E outra coisa muito importante que nós temos esse ano é a nossa casa de oração. Quem viu a casa de oração? Nós temos a nossa casa de oração lá na porta, onde tem aqueles games. Vocês vão olhar para o lado daqui, o direito. Calculei direito. E tem um negócio assim escrito casa de oração. O que é isso? Durante todo esse evento, está tendo oração sem cessar. Então, você pode entrar lá a qualquer momento do seu dia e fazer uma oração. Gente, o ambiente lá é surreal. Você pode entrar, você pode ajoelhar, você pode ficar de pé. Lá tem um muro que você pode colocar o seu pedido de oração. Às vezes você está aqui nesses 2 dias e a sua casa lá está destruída, a sua família está passando por um problema, você conhece alguém que está com alguma enfermidade. Fala, Deus, enquanto eu estiver aqui nesses 2 dias, que o Senhor possa preparar a minha casa, a minha família, esse meu amigo. Então, faça um propósito por ele. Lá tem um papelzinho, você pode escrever, colocar no muro das lamentações lá nosso, você pode colocar lá e orar. Não deixe de passar nessa casa de oração, nem que seja 5 minutinhos, mas entra lá, ajoelha, ora. É um ambiente preparado para Deus fazer na sua vida, amém? Então, se você não sabia, você já sabe que a casa de oração é aberta para todos, está 24 horas, não, 24 horas não, está o tempo inteiro da conferência aberto, e você pode passar lá, amém? Quem comeu hambúrguer ontem? Isso aí, hoje tem de novo lá, tem hambúrguer, tem tudo isso, mas das comidas depois eles falam. Eu quero que passe um vídeo, tem um videozinho aí para mim, por favor? You really think you can fly? I said, yeah, for a little while. And he jams it over J.B. Carroll, and that's what I'm talking about. When he ducks over the top. And inbound, Jordan turns, the triple at the horn. O local onde campeões habitam. Hoje eu quero falar com você sobre campeões. Eu escolhi apenas 2, mas eu poderia trazer muitas pessoas que se destacaram. Podia trazer Cristiano Ronaldo. Alguém gosta dele? Que deu, pastor? Tá ruim? Deu BO, pastor? É o Messi? Ah, meu Deus, deu BO. Tá. Calma aí, gente, não me cancele. Vamos ver quem é agora, então, da vez. Neymar, não. Neymar tá ruim também. Tá tudo ruim, pastor. Tá tudo ruim. Pelé. Aí. Poderia trazer o Pelé. Poderia trazer vários campeões.
Gente, eu não conheço ninguém de esporte, não vou saber falar nada. Mas eu escolhi dois. Dois que eu conheço de perto, conheço a história e sou fã. Tão fã que uma delas é o nome da minha filha, Serena Williams. E hoje eu quero falar sobre esses dois, entre vários. Quando a gente pensa, quem conhece Michael Jordan? Todo mundo conhece Michael Jordan. Mas o que fez Michael Jordan se destacar no meio da liga dele? O que fez? Poxa, ele joga com vários jogadores. Mas se você, a não ser que você seja muito fã de esporte e de basquete, se você ser muito fã, beleza. Mas, no geral, quem não conhece muito não é tão fã, mas geral conhece Michael Jordan. E o que fez Michael Jordan ser conhecido, sendo que ele não ganhou sozinho? Tinha um time que ganhava com ele. Tinha um time que jogava com ele. Ele sozinho naquela quadra talvez não conseguiria ganhar um jogo contra um outro time. Ele tinha um time. Mas o que fez somente Michael Jordan ser conhecido até hoje? O que fez Serena Williams? Gente, se vocês não assistiram esse filme, procurem o filme da Serena e da Venus, que é a irmã delas. A irmã dela, elas são gêmeas. E as duas ganharam todos os grandes slams de tênis feminino. Serena Williams ganhou 23 vezes o Grand Slam. E foi a número 1 do mundo. Detalhe, ela é a irmã lá, não sei quem foi, deu à luz de gêmeos, ficou um tempão sem jogar, voltou e ganhou de novo o Grand Slam. Parada. O que fez esses dois campeões serem quem são? Intensidade. Se você parar para estudar a história de Michael Jordan, eu não era muito fã de basquete. Mas hoje eu sou tão fã, gente, que eu assisto até o campeonato que teve agora. Quem assiste? Quem é fã de basquete aqui? Tem alguém que é fã? Beleza. Então eu também sou. Eu assisti até o último agora, que foi Miami contra Denver. Alguém assistiu? Afinal, Miami perdeu, infelizmente, para o William, muito bem, porque ele estava torcendo para o Denver, né? Poxa vida. Mas beleza, eu estava torcendo para o Miami. E Miami perdeu, mas eu sou fã de basquete e eu comecei a estudar sobre a vida do Michael Jordan. Porque se você parar para pensar, cara, ele não jogou sozinho. Ele tinha um time, mas nós só lembramos de Michael Jordan. E se você estudar a história dele, eu quero te instigar a estudar a história de campeões, porque campeões existem para que a gente possa se inspirar neles e saber que nós também podemos chegar lá. Então eu quero que você comece a parar de olhar aqueles TikTok que não tem nada na vida, que não construiu nada, e comece a olhar para campeões que construíram histórias lendárias e que vão ficar marcadas. E Michael Jordan, na história, conta que todos os dias ele treinava tantas horas por dia, acabava o treino, o time dele ia embora, e Michael Jordan ficava diariamente mais 2 horas treinando apenas arremesso. Todo mundo ia embora descansar, comer sua comida, dormir, mas Michael Jordan ficava na quadra 2 horas por dia, somente pegando a bola e arremessando. Arremessando, arremessando, arremessando. A disciplina, a alimentação, as coisas que ele deixou de fazer para alcançar o que ele alcançou, tudo isso fez dele um campeão lendário. Tudo isso fez dele um vencedor, que todos nós lembramos. Serena Williams, se você olhar a história dela, os pais dela não tinham 1 centavo no bolso. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam vídeos de Grand Slam é tipo Copa do Mundo do tênis, e eles pegavam vídeos de vencedores, colocavam na televisão e o pai dela assistia e tentava entender o que era a técnica que os campeões ali usavam. O pai dela entendia isso, pegava ela e a irmã, levava para uma quadra, num horário que não estava sendo treinado, e ensinava através do vídeo as técnicas do que elas deviam fazer. E se você ler e ouvir e ver a Serena falando sobre isso, ela fala, nós não tínhamos dia de descanso. Às vezes acordava e estava chovendo e a gente pensava, nossa, hoje a gente não vai precisar treinar. Logo meu pai batia na porta e falava, filha, capa de chuva, vamos treinar. E elas com capa de chuva treinando, ela e a irmã dela. E as duas são gêmeas e se tornaram a número 1 do mundo. Jogaram em dupla, jogaram individual e são as melhores.
O que fez Michael Jordan, Serena Williams e tantos outros campeões? Se nós olharmos a história de Steve Jobs, cara, o que esse cara fez? O quanto esse cara estudou para alcançar o que ele alcançou? Elon Musk, a gente olha, nossa, Elon Musk. Não, ele não é só um cara bilionário hoje, trilionário. Não, ele estudou a dedicação, o que ele estuda, o que ele pensa, o que ele age, a forma como ele estratégia, tudo é a melhor forma. Por quê? A intensidade é o local onde campeões habitam. É impossível você alcançar o lugar de vitória sem viver intensamente isso. Quem quer aqui um dia se tornar um campeão? Mas de verdade, levanta sua mão. E quando eu falo campeão, não é campeão de esporte, não se preocupa, é um campeão. Eu quero te falar que você nasceu para ser um campeão. Mas não para ser o time do Michael Jordan. Você nasceu para ser Michael Jordan. Você não nasceu só para passar, você nasceu para viver a sua vida e deixar um legado nessa terra. E a maior mentira do diabo para a nossa vida é que nós nascemos, talvez sem propósito, e que nós vivemos uma vida, e talvez algum dia, se você tiver condição, você vai fazer uma faculdade, vai dar certo. Quinta-feira eu ouvi a história de uma menina aqui da rede, que eu nunca tinha ouvido a história dela. Ela não é daqui, ela é da República Dominicana. Gente, eu nunca vi uma história tão forte na minha vida. Eu nunca vi uma história tão forte. A forma como ela contou, como ela vive hoje sem os pais. Gente, talvez se fosse 50% do que ela viveu, eu tivesse vivido, eu não sei o que teria acontecido. Mas ela falava para mim, pastora, mas eu não vou desistir. Pastora, eu nasci para vencer. Pastora, eu vou fazer uma faculdade de psicologia. Eu vou ser uma psicóloga. E eu falava, meu Deus, não é possível. E ela contando para mim, eu chorando, eu falei, que vergonha, eu chorando na frente dela, porque eu nunca vi uma história dessa. Mas ela falava, pastora, eu nasci para vencer. Sabe como que ela entrou numa escola para estudar? Lá na República Dominicana, ela não podia entrar na escola para estudar, mas ela sabia fazer trança. Trança. E ela chegou na diretora e falou, diretora, eu sei que você quer uma trança, e eu sei fazer trança, posso fazer uma trança? Ela sentou, fez a trança, a diretora gostou dela, falou, ok, você não pode estudar, não deixa ninguém ficar sabendo, mas eu vou deixar você entrar aqui, sentar e estudar. E ela se formou fazendo uma trança. Está aqui na rede, talvez a maioria nem sabe quem é ela. E ela falava, pastora, mas eu sou uma campeã, e eu vou me formar, e eu vou fazer uma faculdade, e eu vou crescer. Por quê? Intensidade, eu não vou desistir. Não importa o que aconteça, está difícil, está dolorido, está dando errado, mas eu sei que eu nasci para ser um campeão. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Eu não vou passar nessa terra despercebido. Eu não vou passar nessa terra e ter o meu nome esquecido. Mas mesmo quando eu não estiver aqui, vão lembrar. Um dia, fulano de tal passou nessa terra e fez isso, isso, isso e isso. E Deus te chamou para isso. E por isso nós temos essa conferência. Porque eu quero amanhã a você sair daqui acreditando no potencial que Deus colocou na sua vida. Deus colocou algo dentro de você que talvez você não saiba, que você não acredite, mas Deus, o teu Criador, colocou dentro de você. E eu quero que você aprenda e veja sobre isso. O que fez desses campeões se tornarem tão relevantes? Disciplina, treino, intensidade, vontade, força, garra, determinação. E é isso que muitas vezes falta em nós. Quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Mas essa manhã é uma manhã de mudança. Essa manhã nós vamos ministrar uma unção na vida dos campeões. Na vida daqueles que querem um dia serem relevantes nessa geração. E eu quero falar rapidamente com vocês sobre 2 pontos que nós precisamos ser intensos. Se você me perguntasse hoje, pastora, no que eu preciso ser intenso? Ok, eu entendi, intensidade é muito legal, mas para mim me tornar um campeão, independente se eu quero ser um campeão de esporte, se eu quero ser um campeão na minha área de atuação, se eu quero ser o melhor médico da região, se eu quero ser o melhor, sei lá, o melhor
advogado, se eu quero ser o melhor empresário, eu quero ter uma empresa, eu quero ser o melhor corredor, eu não sei o que você quer ser. Mas se você quer ser campeão, no que você precisa ser intenso nesse momento que você ainda não é nada, né? Quando a gente está construindo, que você ainda não se tornou relevante. O que hoje, se você tomar a decisão de ser intenso, você vai chegar lá. Em Daniel 1:8, eu não sei se tem aí, se tiver pode colocar para mim. Daniel 1:8. Diz assim, quem trouxe a Bíblia pode abrir, quem trouxe o celular pode ligar. Diz assim, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Vamos contextualizar. E Daniel decidiu no seu coração que ele não ia comer das iguarias do rei, da comida do rei, nem com o vinho que ele bebe, nem com o vinho que ele bebe. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Pode passar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, não tenha medo do meu senhor. Tenho medo do meu senhor. O rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da sua idade? Assim, poria-se em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Pode passar. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examina diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, vires procederá em teu coração. Pode parar aí, daqui a pouco eu vou falar mais. Essa mensagem, talvez você lembre do Daniel, mas você não sabe a história do Daniel. Na época do rei Nabucodonosor, acontece lá a guerra, e ele manda separar alguns jovens, alguns prisioneiros e alguns outros jovens, e ele pede, eu quero jovens bonitos, fortes, inteligentes, que conhecem outras línguas, sobre o nosso povo e a nossa cultura. Traga esses jovens aqui e mande eles comerem por um determinado tempo somente esta comida. E jovens fortes, e ele manda comer. Só que Daniel não podia comer dessa comida, porque essa comida feria os princípios dele no que ele acreditava. Eu acredito que dentro dessa comida, talvez se era para fazer forte, deveria ter whey protein, para eles beber de manhã, creatina, para repor os músculos durante a força. Deveria ter muita proteína, deveria ter muita coisa, porque a ideia era que eles comessem essa comida e ficassem fortes, e ficassem de boa aparência. Mas Daniel sabia que se ele comesse dessa comida, ele estaria ferindo a Deus. Então ele chega até o chefe dos eunucos e fala, olha, nós não podemos comer essa comida, nos deixe comer outra comida. O chefe fala, você está louco, meu? Foi o rei que mandou você comer isso? Se você não comer, ele vai ver que tu vai estar fraco, pálido, desmaiando, e daí eu que vou, me lascar porque você não quer comer? Daniel fala, faça apenas um teste. Por 10 dias, nos dê apenas legumes e água. Gente, imagina, você 10 dias comendo brócolis e água. Um dia já é difícil? Imagina 10. Enquanto os outros estão comendo proteína, whey proteína, barará, creatina, vitaminas, tudo para ficar forte. A Bíblia conta que ao finalizar isso, quando acaba isso tudo, o rei se aproxima lá e Daniel é encontrado 10 vezes melhor do que os outros que estavam comendo da comida do rei. Isso é loucura? Como que alguém se alimenta da melhor comida, da melhor bebida, das melhores vitaminas, da melhor porção de proteína, da melhor tudo, mas Daniel, que comeu só legumes, vegano e água,
ficou mais forte e foi encontrado melhor, e estava mais bonito, estava mais inteligente. Porque ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. E a primeira coisa que eu quero deixar com você, se você quer ser um campeão, seja intenso na sua santidade. Pastora, eu sou jovem, quer dizer que eu tenho que comer só legumes? Não, mas seria bom, né? Tem vitaminas, mas não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que Daniel sabia que se ele comesse daquela comida, ele estaria mexendo na santidade dele. O que é santidade? Santidade é os teus princípios. O que a Bíblia diz para você? O que a Bíblia diz sobre casamento? O que a Bíblia diz sobre relacionamento? O que a Bíblia diz sobre bebida? O que a Bíblia diz sobre vícios? Os teus princípios. Eles não negociaram os seus princípios. Daniel decidiu não negociar os princípios dele. Olha, eu sei que eu não vou ficar forte como os outros talvez, mas eu não vou comer dessa comida. E se você quer ser um campeão, você precisa ser intenso na sua santidade. Olha, todo mundo está ficando, mas eu não vou ficar. Todo mundo tem pod agora. Agora, né, vape, pod, a mais moderna ainda, todo mundo tem. Mas eu não vou ter. Todo mundo bebe, mas eu não vou beber. Cara, tu é virgem? Todo mundo faz sexo antes do casamento, mas eu não vou fazer. Porque se eu quero ser um campeão, eu preciso ser diferenciado. E se eu quero ser diferenciado, eu preciso ter os meus princípios claros. Quantas vezes Michael Jordan deve ter sido chamado por uma festinha, até de madrugada, e ele precisou falar, não, amanhã eu tenho treino cedo, eu não posso ir. Quantas vezes Serena Williams deve ter acordado e pensado, não vou treinar não, deixa para lá, deixa isso para lá. Mas ela decidiu e por isso ela se tornou uma campeã. Se você quer alcançar o lugar onde Deus te preparou, o lugar de vitória, você precisa ser intenso na sua santidade. E eu sei que parece muito difícil. Parece não, é muito difícil. Eu sei que é difícil. Pastora, o que tem de menina bonita nesse lugar? Não vai rolar. Vai rolar, nego. Pega o telefone, conversa de leve, se você é maior. Conversa de leve, vive em santidade. Não tem coisa melhor do que você viver debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Deus te chamou para ser um vitorioso, mas para você alcançar o lugar de vitória, talvez você precise abrir mão de algumas coisas e escolher pelo que Deus tem para a sua vida. Vale a pena. Vale a pena nesse momento, enquanto na idade que você está, você escolher pela santidade. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque Ele tem um lugar de vitória para a sua vida. Então, se você quer viver um lugar de vitória para a sua vida, você precisa ser intenso na sua santidade. Pastora, é muito chata essa palavra. Traz o próximo pregador, porque está muito chato. Eu quero te falar a verdade. Deus tem um lugar para a sua vida de vitória. Assim como Michael Jordan, assim como Serena Williams, assim como Steve Jobs, assim como tantos outros. Mas para isso você precisa decidir ser intenso na sua santidade. A Bíblia nos conta a história de Paulo. Quem conhece Paulo? Todo mundo conhece Paulo, gente. Paulo é o Michael Jordan da Bíblia. Fala sério. Ele é o campeão dos campeões. Se você não conhece, pesquisa. Chat lá, como que é o chat? Chat BT. GBT, como que é? ISBT, SBT? Pesquisa GBT, sei lá o quê? BTGIT, sei lá o quê? Pesquisa naquele lá, tá bom? Pesquisem lá. Se você não sabe quem é Paulo, estuda, porque ele é o Michael Jordan da Bíblia. A Bíblia conta sobre um cara louco que perseguiu os cristãos, mas de repente ele tem um encontro com Jesus. Não sei exatamente como foi isso. E eu não vou falar sobre isso. Mas você está aqui hoje. Talvez ontem você estava aqui na ministração e você sentiu uma unção diferente. E você falou, Deus, ontem à noite, enquanto a pastora Eliana estava aqui falando, eu estava aqui nesse canto orando por uma menina. E chegou uma outra menina, que eu não lembro o nome dela. Eu sei que ela é da rede, mas ela é nova, então por isso que eu não lembro. Não é que eu sou ruim, não. Eu não lembro o nome. Mas ela chegou aqui, ela falou, pastora, essa aqui é a minha amiga, é a primeira vez dela e ela quer aceitar Jesus. Aqui, enquanto vocês estavam aqui.
por alguma razão, pelo Espírito Santo, ela foi tocada e ela teve um encontro com Jesus. E ali naquele canto eu falei, então vamos fazer uma oração, feche seus olhos, fogo comendo aqui. Ela aceitou Jesus, entregou a vida aqui. E Paulo teve um encontro com Jesus. O único que podia mudar a história dele, a vida dele. O único que podia fazer dele ser relevante sobre a terra. E a Bíblia fala e mostra, e tudo que nós conhecemos sobre o Evangelho praticamente é do que Paulo nos falou. Do que foi escrito nas Escrituras, através da vida de Paulo. Ele foi um dos maiores evangelistas. Ele evangelizava, onde ele chegava, ele falava de Jesus e multidões se convertiam, e multidões entregavam a vida a Jesus. Paulo foi diferenciado. Paulo, até hoje nós falamos tanto sobre ele, nós ouvimos sobre ele, nós lemos nas Escrituras tantas coisas que ele conta, que ele contou, que ele fala, que ele viveu. Eu imagino se Paulo vivesse hoje, ele ia ser daqueles que a gente ia pôr no Instagram. Paulo está na embaixada hoje, às 19h30, na Rede Conference. Ia lotar aqui. Ia ter fila lá fora para esperar Paulo chegar. Todo mundo ia querer bater foto com Paulo. Quando eu chegar no céu, eu quero bater uma foto com Paulo. Preciso confessar. A gente, sabe, Paulo foi diferenciado, mas sabe uma curiosidade sobre Paulo? Paulo não era discípulo de Jesus. Não era dos 12. 12 discípulos andaram com Jesus. Paulo não. Pensa que 12 sentava com ele na mesa. Comia, ouvia. Pensa você sentar com o pastor Marco todo dia e ouvir alguma coisa. Pedro Hanna, você tem essa oportunidade, né, Pedro Hanna? Vamos aproveitar. Mas, imagina você todo dia sentar com o pastor Maico, com o pastor Maurício Rafael, almoçar com o pastor Maurício Rafael. Conta, pastor, como que é? Como que foi sua conversão? Como que aconteceu? Conta, ouve as experiências. Talvez você não lembre o nome de alguns dos discípulos de Jesus. Você lembra talvez Tiago, João, Pedro, Tiago, João no barquinho. Você ouviu a música. Aí você fala de 12 discípulos. E tem Pedro, Tiago, João. Que você não lembra o resto. No barquinho. O barquinho não é discípulo, o barquinho faz parte da música. É Pedro, Tiago, João. Talvez você não lembre de alguns deles que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, que sentaram na mesa com Jesus, que almoçaram, jantaram e tomaram café com Jesus. E talvez você não lembre, mas você lembra de Paulo, que em algum momento teve um encontro com Jesus e decidiu viver o seu chamado intensamente. Sabe o que isso nos mostra? Nessa história de Paulo, que você não será lembrado pela posição que você ocupa, mas pelo nível de intensidade que você vive o seu chamado. Pastora, eu não estou junto com o pastor Mike todo dia. Pastora, eu nem sou líder da rede ainda. Pastora, eu não ando junto com os caras ainda muito top. Não interessa a sua posição, você nunca será lembrado pela posição que você ocupa. Todos os 12 foram maravilhosos, mas quantos a gente não lembra o nome, às vezes. Mas Paulo nem ocupava o lugar deles, e até hoje nós lembramos dele. O que eu quero te dizer, não importa quem você é. Pastora, eu sou ninguém, você não está entendendo. Ninguém lembra meu nome. Ninguém me dá uma oportunidade nem para levar água no púlpito. Tem medo de eu tropeçar e derrubar água. Não interessa. Não interessa o lugar que você ocupa. Interessa que Deus te chamou para uma posição específica de vitória. Mas isso depende da intensidade que você quer viver isso. Da intensidade, do valor que você vai dar a isso. A intensidade que você escolheu viver. E isso não depende de mim, não depende do seu pastor, do seu ministério, não depende do seu líder, depende de você. Não ache que você vai viver um lugar de vitória o dia que você ocupar uma posição. Ah, pastor, o dia que eu virar líder, todo mundo vai lembrar de mim. Lembra nada, filho, o dia que tu sair, todo mundo esquece também. Não é verdade, pastor? 2 toques. Saiu, todo mundo esquece. Ah, pastora, o dia que eu tocar baixo, né? Acertei. Baixo com a Dep,
como a DEP. Gente, sabia que a DEP... Ai, deixa eu falar da DEP. A DEP, meu coraçãozinho. A DEP vai ser médica, ela faz medicina. Né? E não é formada em Grey's Anatomy, é medicina de verdade. E vai ser a melhor médica desse mundo. Loira linda. Ela tem namorado. Tá por aí, não sei cadê. Arthur tá aí, né? Gente, mas o dia que eu tocar baixo igual a Dep, todo mundo vai lembrar de mim. Não vai não, gente. Vai não. Porque você não vai ser lembrado pela posição que você ocupa. Se você ocupa uma posição hoje, que benção, mas o dia que você não ocupar mais ela, outra pessoa vai ocupar, porque a obra de Deus não vai parar. Outra pessoa vai ocupar. Mas a intensidade que você escolher dar ao propósito que Deus tem para a sua vida é o que vai fazer você alcançar o lugar de vitória. E eu creio que nesse lugar existem pessoas que vão ocupar lugares de vitórias. E eu não vou ser mentirosa e dizer que são todos. Não são todos, infelizmente não são todos. Muitos que estão sentados aqui, por não decidirem viver com intensidade o propósito de Deus, não vão alcançar o que Deus tem para a sua vida. Isso é triste. Porque todos estão tendo a oportunidade de ouvir a mesma palavra. Mas alguns de vocês, daqui a algum tempo, alguns em pouco tempo, alguns em muito tempo, nós vamos ouvir falar sobre o seu nome e o que você está fazendo nessa geração. Pastora, mas eu não sou nada. Minha família não acredita em mim, meus pais nem sabem que eu estou aqui, que eles nem se preocupam. Olha, eu fui abandonado. Pastora, eu não tenho estudo. Meu pai não tem dinheiro para me colocar numa escola boa. Não interessa. Não interessa de onde você veio. Não interessa o que você faz. Interessa que hoje Deus quer tocar na sua vida e acender em você o chamado que Ele tem para a sua vida. Se você sonha em um dia ser um pastor e uma pastora, nessa conferência Deus vai marcar a sua vida com um selo, e você vai alcançar esse propósito na sua vida, e Deus vai abrir e levantar a sua boca nessa geração, e eu creio que daqui sairão muitos homens e mulheres de Deus, profetas dessa geração. Quantos aqui conhecem o pastor Lucinho Barreto? Eu acredito que daqui vai sair o próximo Lucinho Barreto. Eu acredito. Eu acredito que daqui vai sair a próxima Thalita Pereira, que vai pregar e que vai incendiar essa geração. Eu acredito que daqui vai sair a próxima Ana Nóbrega, que vai cantar, que vai profetizar, que vai declarar. A próxima Ana Paula Valadão, vocês nem lembram quem é, mas ela é muito top. Vai sair daqui. Mas pastora, quem eu sou? Não interessa quem você é, interessa o que Deus já colocou dentro de você, que você nem sabe o que você vai alcançar. Eu quero finalizar orando pela sua vida. A Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque sois... Vamos contextualizar. Jovens, eu vos escolhi porque sois intensos. Intensos. Eu sempre falo, quando eu estou em algum lugar e alguém pergunta: você é pastora e tal? Eu falo: sim, sou pastora de adolescentes. Aí a coisa que eu mais ouço é assim: nossa, que dá trabalho, né? Ai, nossa, é uma fase difícil, né? De trabalhar. Eu falo: o que é invejoso? É a melhor fase que tem para trabalhar. Eu nunca vi. É tudo intenso. Dá vontade de falar assim: ô filho, peraí. Quando você faz assim uma conferência, quantos te ajuda? Quantos põe a mão na massa? Agora adolescente? Que, meu filho? Gente, 2 horas na igreja, quando você vê 1 hora, tem 50 negros ali trabalhando. Inclusive, fiquei sabendo que a galera que dormiu na escola pediu pizza 4 horas da manhã. Que loucura é essa? Intensidade. Jovens, eu te escolhi porque sois intensos, porque sois fortes, porque vocês foram chamados para alcançar o que Deus tem para sua vida. E eu quero terminar orando pela sua vida. Eu quero fazer uma oração diferente, e eu quero que você tenha muita sinceridade no seu coração. Essa manhã, enquanto eu estava, antes de subir, eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu ore? No final dessa mensagem,
E Deus me falou, ora por uma ativação de chamado. Como assim, pastor, uma ativação de chamado? Porque talvez você está aqui hoje e você não sabe o propósito da sua vida e da sua existência. Talvez você está aqui e fala, pastora, eu acho até legal isso tudo, mas eu não sei ainda o porquê que eu nasci. Eu tenho alguns sonhos, mas eu não sei se é isso que Deus quer para a minha vida. Existem outros que em algum momento veio no seu coração. Quem sabe você vai ser um pastor um dia? E aí você pensa, que é loucura, eu nem falo. Nem sei falar, você pastor não rola. Mas essa é uma manhã de ativação desse chamado. O que está adormecido vai ter que acordar. O que ainda não foi descoberto vai ser descoberto. Eu vou terminar, eu sei que eu já passei alguns minutinhos do meu horário, mas eu quero contar uma história que eu me lembrei agora. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, muito rebelde mesmo, muito mesmo, rebeldinha. E eu decidi que eu queria alcançar o propósito de Deus e, enfim, eu estava naquela crise, eu sou crente, eu não sou, sabe? Eu quero, eu não quero Jesus e tal, e eu nasci num lar cristão, entendam isso, eu nasci num lar cristão. A minha família inteira é pastor e pastora. E às vezes eu pensava, eu quero ser pastora, mas às vezes eu pensava, quem sabe eu descubra também algumas coisas desse mundo e vou viver um pouquinho e descobrir se é legal e se não for eu volto. Então eu estava nessa crise existencial. Quem aqui já passou por isso? Ai, que bom, não estou sozinha. Eu estava nessa crise, quem eu sou, não sei quem sou e tal. E um dia, eu orando, eu conversei com um pastor, e ele nem é daqui, é de Sinop, que eu nem sei onde é no mapa, mas acho que é lá para cima. E eu estava conversando com ele e essa conversa foi muito reveladora, porque ele foi muito direto comigo. Ele falou, Jéssica, Deus te trouxe por um propósito. E nesse dia eu estava inteira de preto. Estava com uma bota preta, uma calça preta, uma blusa preta, unha preta, cabelo preto, lápis de olho preto. Algo contra roupa preta? Não, eu amo, eu só uso roupa preta. Por isso que hoje todo mundo achou que eu estava legal, porque eu estou de azul. Né? Mas eu só uso preto, é só por isso, porque eu tô de outra cor. E eu tava lá e eu lembro que ele acabou tudo e ele falou assim pra mim, e você vai viver o propósito de Deus pra sua vida. E você vai poder continuar usando preto. Falei, cara, mas pastor, eu não entendi. O que ele quis dizer? Você vai alcançar o seu chamado e você vai continuar sendo quem você é. Falando da sua linguagem, da forma como você é, andando como você anda, vestindo o que você anda, porque Deus vai te usar da forma como você é. Passado um tempo, eu estava num culto da igreja, era uma quarta-feira, e eu estava adorando a Deus, com meus olhos fechados, e eu tive uma visão, pastor. E nessa visão eu estava de unha preta, e eu estava com um bracelete preto bem grande assim, e eu estava com o microfone do meu lado, igual o Zé dá para nós antes de subir para pregar. Eu estava com o microfone e eu estava assim adorando. E nessa visão eu olhava para trás e tinha muitos adolescentes. E eu estava indo subir para pregar. E aquela hora Deus falou comigo, o dia que a sua fé, ou seja, a sua crença, o que você acredita, os seus princípios, vencer os seus questionamentos, você terá uma fé inabalável. Eu falei, Deus, que loucura, mas quem sou eu? Estou no outro lado do mundo, não tem nenhum adolescente aqui. Mas aquele dia despertou no meu coração um chamado. Eu cresci na igreja, mas aquele dia foi um dia do despertar do chamado. E eu pedi para o meu irmão, eu não sabia mexer muito no celular e não tinha Canvas. E eu pedi para o meu irmão, Mateus, faz uma arte para mim, com muitos adolescentes e eu na frente. Ele quer? Eu falei, não pergunta, só faz. E eu pus no meu descanso de tela. E toda vez que eu pensava, eu vou ou não vou, eu olhava e me lembrava da visão que Deus tinha me dado. E toda vez que eu pensava, ai, mas esse menino tá tão bonitinho, será que eu vou? Não vou. Deus tem um propósito para mim, um marido para mim, algo bom para mim. E eu venci os meus questionamentos. Por que eu me lembrei dessa história? Porque essa é uma manhã de ativação de chamado. E eu creio que nessa manhã Deus dará a alguns visões sobre o seu chamado. Assim como esse dia. Foi a única visão que eu tive até hoje na minha vida. A única. Mas esse dia Deus ativou esse chamado.